O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados votou ontem pela cassação do mandato de Glauber Braga, deputado do PSOL do Rio de Janeiro. O processo contra o deputado tem origem no episódio em que ele reagiu aos ataques de um militante do MBL e expulsou ele da Câmara dos Deputados a chutes e empurrões. A gente vê agora as imagens do ocorrido, que aconteceu no dia 16 de abril do ano passado. Nessas imagens a gente vê o deputado Glauber Braga aí de branco, expulsando o influenciador Gustavo Castanaro, do MBL, que estava aí na Câmara dos Deputados. Fran, vamos entender então, numa linha do tempo, talvez, o que aconteceu nisso tudo, né? E o que aconteceu nesse dia na Câmara e o que levou o deputado a essa atitude que a gente vê nos vídeos. Pois é, Dani. Nesse dia foi um dia recheado de confusões, vamos dizer assim, que começou justamente com provocações. Alguns membros do MBL estavam na Câmara, havia uma manifestação sendo feita ali e, em determinado momento, entraram em desacordo também com o Glauber Braga, né? Então, primeiro se começou com essas discussões. Glauber Braga diz que o Gabriel Constenaro, ele, enfim, ofendeu a mãe dele. A mãe do Glauber Braga, inclusive, morreu semanas depois. E ele disse que, ao ofender a mãe dele, ele reagiu, enfim, com chutes. Então, esse vídeo que a gente viu, né, foi de realmente o que aconteceu. O Glauber expulsou ele do anexo, só que depois, ainda do lado de fora, a Polícia Legislativa teve que intervir também nessa confusão que se alastrou. Também teve aí discussões com Kim Kataguiri, né, deputado federal por São Paulo. Num determinado momento tinha se falado até que houve agressão aí de Glauber para Kim, mas o próprio Kim negou isso tardiamente. Mas fato é que logo em seguida o Partido Novo apresentou esse processo por quebra de decoro parlamentar contra o Glauber, e esse processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara teve início no dia 24 de abril do ano passado, então, e chegou, enfim, ao fim dentro do Conselho de Ética ontem, né? O Glauber, ele fala que realmente errou em relação a isso, justifica que ficou com os ânimos exaltados por causa dessa ofensa à mãe dele, e também diz que esse militante do MBL já havia provocado ele em outras ocasiões, principalmente lá no Rio de Janeiro, estado dele. Então, que já tinha esse histórico, mas que isso, na avaliação dele, não configura uma necessidade de perda de mandato. Você falou até a questão do Kim Kataguiri, né, que foi uma grande reação que teve no dia mesmo ali desses fatos, no dia do ocorrido. Kim teve essa discussão até dentro da área policial ali da Câmara dos Deputados, em que eles trocaram, enfim, insultos, brigaram, tiveram um bate-boca ali, e depois o Kim falou sobre essa... para os vias de fato, né? Exato, e aí o Kim diz ter sofrido nessa tentativa de agressão, mas depois ele recua, e aí depois, né, logo depois foi 8 dias depois, né? A gente teve a minha matemática de centavos aqui. A gente teve... Foi no dia 24 que teve 24 início. de abril. Aconteceu no dia 16 e 8 dias depois, no dia 24, a Comissão de Ética recebeu esse pedido, abriu o processo, né, de cassação do Glauber Braga. E, Fran, vamos entender um pouco mais sobre esse processo, como ele funciona, o que vem pela frente, né? Tanto no caso do Glauber Braga quanto também para o nosso espectador, para a gente entender como funciona realmente um processo de cassação. Pois teve início, como a gente falou aqui, lá no finalzinho de abril, e aí são vários trâmites, desde, por exemplo, se a denúncia ela tem elementos para continuar ou não, tem um momento também de apresentação de defesa, apresentação de acusação. O relator desse caso foi o deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, e ele recomendou esse relatório pela cassação de Glauber, e ontem, que foi uma sessão muito tumultuada, o que eles votaram? Eles votaram justamente esse relatório. Por 13 votos a 5, esse relatório do deputado do PSD foi aceito no Conselho de Ética, e
esse relatório aí, ele recomenda a cassação de Glauber Braga. E o que acontece agora? É como se esse trâmite no Conselho de Ética, ele já chegou ao fim. Agora, o Glauber, ele pode recorrer dessa decisão na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Isso deve ser feito. E depois disso, o trâmite ele segue para o plenário, porque o plenário é que tem a voz, né? Quem tem a decisão mesmo na mão de decidir ou não pela cassação de um deputado. Para isso, é necessário os votos aí de pelo menos 257 dos 513 deputados. Então, ainda tem um trâmite. Só para vocês terem ideia, fazendo aqui uma comparação, Chiquinho Brazão, por exemplo, a cassação dele lá na Câmara, lá no Conselho de Ética da Câmara, foi aprovada em agosto do ano passado e até hoje não foi pautada no plenário da Câmara dos Deputados. Ou seja, isso também depende muito da força política, do desejo político do presidente da Câmara e da mesa diretora de pautar esse tema. O presidente da Câmara, que é o Hugo Mota nesse ano, mas no ano passado era Arthur Lira, do PP de Alagoas. E o Arthur Lira, Dani, digamos que é um cara que ele ontem foi um dos nomes mais falados. Ontem, como eu disse, foi uma sessão muito tumultuada. Até o ator global Marcos Nanini apareceu na sessão. Foram várias tentativas dos governistas de tentar atrasar essa votação, de usar questões regimentais, mas o que o PSOL, o que o Glauber acusa é uma interferência política de Arthur Lira. Arthur Lira e Glauber, ele já tem uma discussão, um entrave aí antigo, porque Glauber acusa Arthur Lira do orçamento secreto, de desviar emendas para Alagoas. Então, durante todo esse processo no Conselho de Ética, o nome de Lira foi muito falado, Glauber chamou ele de bandido, mas ontem, especificamente, o que aconteceu? A ordem do dia na Câmara dos Deputados, no plenário, começa por volta ali da tarde. Nunca Hugo Mota abriu essa sessão à noite, mas justamente e quando a sessão da Câmara é aberta, todas as outras comissões precisam suspender suas atividades para que os deputados possam ir até o plenário, só que ontem não. Ontem, enquanto esse processo no Conselho de Ética não acabou, Hugo Mota não deu abertura aos trabalhos no plenário. Os líderes aí, o Lindbergh Farias do PT, a Thalíria Peroni do PSOL, dizem que tentaram durante todo o dia falar com Hugo Mota sobre esse processo, só que não foram atendidos. Então, eles acusam uma interferência política de Arthur Lira nesse processo, porque Hugo Mota chegou ao comando da Câmara com o apoio de Arthur Lira. E aí, sobre essa interferência, né, essas denúncias, esse motivo dos governistas dizerem que o Glauber Braga, que essa é uma das reações, né, tanto do Glauber Braga quanto da base ali, dos apoiadores do deputado, dizem que essa interferência do Arthur Lira em relação a essa votação dessa cassação na Comissão de Ética tem a ver com essas denúncias que foram feitas pelo Glauber Braga em relação ao orçamento secreto. Fran, eu queria agora entender um pouco mais sobre qual que é a força, né, dessas denúncias para deixar o Arthur Lira nessa apreensão que o levaria a interferir numa votação como essa. O Arthur Lira é conhecido justamente por ser aquele cara que, quando ele tem inimigos políticos, ele não recua. Inclusive, essa é uma das preocupações do PSOL, porque sabem da força política que ele tem. Lá em 2022, o Glauber até mesmo no plenário da Câmara, pediu para o próprio PSOL fazer também levantamento sobre as emendas. Ele chegou a ser ouvido pela Polícia Federal sobre essas acusações contra Arthur Lira de desvio aí de emendas, então que era assim que o presidente da Câmara se mantinha no poder no Legislativo, nas palavras de Glauber, chamou ele de bandido. Glauber Braga sempre teve essa atuação muito forte em relação a Arthur Lira. E Arthur Lira ali sempre respondeu. E agora, o que acontece? O Hugo Mota, ele está sendo cobrado e ainda não deu nenhum indicativo de que ele possa ser favorável, nesse momento, obviamente, ao Glauber, né? A esse processo. Então, ontem, só para vocês terem ideia também, além de todo esse trâmite de ontem, toda quinta-feira acontece às 10 horas da manhã a reunião de colégio de líderes da Câmara, que os líderes falam as pautas prioritárias, eles decidem a pauta da próxima semana. E a Hugo Mota cancelou essa sessão de hoje. Então, a influência de Arthur Lira é muito grande
grande em relação aí ao Hugo Mota, Dani. E quais são, Fran, essas reações, né? O Glauber Braga agora está em greve de fome, né, na comissão de ética. Exato, já fazem aí 30 horas, se eu não me engano. Ele chegou na sessão ontem, ele já tinha anunciado isso, né? E com essa decisão do Conselho de Ética, ele permaneceu. Ele só tá ingerindo líquidos, vamos falar assim, só bebendo água, né? Então, ele não se alimenta desde então. Há um revezamento de assessores dele ali no Conselho de Ética, porque ele tá no plenário do Conselho de Ética desde ontem. Policiais legislativos se revezam justamente para controlar a entrada e a saída de pessoas. Então, nossa repórter hoje, ao chegar lá na Câmara, ela entrou, conseguiu tirar uma foto com autorização da equipe do Glauber e se retirou. Ele não quis falar com ninguém pela manhã. Médicos também da Câmara fazem esse acompanhamento. E o Glauber falou que enquanto esse caso não for resolvido no plenário, ele não vai parar com essa greve de fome. A esposa dele, a Samia Bonfim, que também é deputada federal, ela passou até meia-noite ali com ele, mas saiu porque eles têm um filho pequeno. E é até um caso interessante, a Erundina, né, deputada federal, tem 90 anos, ela disse que também ia fazer greve de fome com o Glauber ontem. Isso causou um desespero ali no PSOL, porque ela já tem seus 90 anos, ela é conhecida justamente, enfim, por essa força da militância dela, mas eles conseguiram convencer ela de última hora exatamente, para não fazer essa greve de fome. Então é o que o Glauber faz hoje. Às 2h30 ele marcou uma coletiva de imprensa onde ele deve falar quais vão ser esses próximos passos. Enquanto isso também o Hugo Mota está sendo cobrado. E Dani, só um ponto importante, ele não está sendo cobrado só em relação ao Glauber, mas também está sendo cobrado para dizer quando que ele vai também pautar o caso do Chiquinho Brazão no plenário. Chiquinho Brazão, vamos lembrar, um dos acusados de ser mandante da morte da vereadora Marielle Franco do PSOL do Rio de Janeiro. Então ele também é cobrado por isso.